Ei, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, acorda, Brumadinho. Bem-vindas, bem-vindos. Mais um Acorda, Brumadinho. Estamos chegando ao fim desse ano, né? Um ano difícil, é o ano que a gente esperava uma retomada talvez mais acelerada, mas a nossa dificuldade coletiva, e principalmente da nossa gestão governamental, fez com que a gente tivesse as expectativas não tão contempladas, né? Mas a gente consegue. Acho que eu gosto de ter esperança de que a gente vai sair dessa melhores, pessoas melhores, estruturas melhores, governança melhor. Já passamos, né, de 600 mil vidas de brasileiros que se foram pela pandemia. O número poderia ser menor, não são só números, né? São pessoas, são vidas, são famílias, são projetos, e são, infelizmente, também o sinal do descaso, né? O sinal de uma política maldosa de extermínio. A palavra é essa. A gente precisa também poder lidar com as palavras exatas, né? É interessante para alguns poderosos que sejamos menos, que deixemos de existir. Sem paranoia, mas acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso também. Bom, mas nós viemos desse turbilhão, né, de tragédias. Tivemos Mariana, nós estávamos já tomados pelo que aconteceu aqui em Brumadinho, com o desastre e crime, né, de Córrego do Feijão, quando fomos tomados pela pandemia. Então, nós, os atingidos mais diretamente, porque todos são atingidos, temos uma visão, uma perspectiva muito particular, né? Aquele momento da surpresa para nós, em que a parte do mundo desmorona. E, às vezes, muitas vezes, nós experimentamos aqui uma solidariedade muito grande com isso. Muitas vezes, pessoas que não necessariamente estavam na zona quente, na zona do impacto, passam a fazer parte do processo de reconstrução. E isso impacta na vida dessas pessoas também. Hoje nós vamos conversar com uma jovem que eu acho, vamos ver durante a conversa se confirma essa minha percepção, que teve a vida mudada também por essas tragédias todas, mesmo não estando no centro delas, no centro físico delas. A gente vai conversar com a Rafaela Dornelas. Ela participa do PAX, que é um instituto de políticas alternativas para o Cone Sul, uma instituição muito interessante, criada já há alguns anos por pessoas, por diversos economistas, educadores, psicólogos, ambientalistas, enfim, pessoas preocupadas numa gestão mais inteligente, mais humana, né, das políticas públicas no Cone Sul. E a Rafaela Dornelas, que é uma pesquisadora e uma educadora popular. E aí a gente vai achar ela aqui nesse nosso espaço cibernético para podermos saber um pouco mais dela. Oi, Rafaela. Cadê você? Você está por aí? Bom dia, Adi. Bom dia, Rafaela. Bem-vinda. Bem-vinda ao Acorda, Brumadinho. Muito bom poder conversar com você. E eu queria, antes que você falasse assim, de onde você vem. Podemos começar por aí?
Eu sei Podemos. que a sua origem tem a ver também com a nossa conversa. Sim. Primeiro, agradecer muito, Adir, pelo convite, por esse espaço, para estar aqui contando um pouquinho mais também desse ponto a partir de mim também, dos coletivos que eu participei até aqui. Então, isso, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de segunda. Eu sou de Ipatinga, é uma cidade do leste de Minas, é interior de Minas, e é uma cidade que historicamente é atingida pela siderurgia, né? Lá fica localizada a Usiminas, que é uma empresa siderúrgica que a cidade, né, a cidade com o nome que tem a mesma idade da usina, né? A cidade toda foi construída no entorno dessa usina. Então, eu vivi lá por 17 anos e essa cidade também foi atingida na época do rompimento da barragem de Fundão, né, de Mariana, o desastre crime da bacia do Rio Doce. Então, minha história começa aí, mas um tanto imersa nesse contexto de um município atingido e também muito nova, né? A vida toda girava em torno da usina. Meu pai trabalhava na usina, minha mãe trabalhava no hospital que era da usina, eu estudava na escola que era da usina. Então, é uma narrativa monótona, né? De que a vida gira em torno daquela usina e o que ela causa no território, né? Tá bom, porque a cidade é a empresa, né? Muito nessa narrativa. E quando eu devia ter, acho que uns 8, 9 anos, um outro acontecimento desse campo dos megaprojetos que atravessou também o caminho foi a criação da usina de Candonga, que ela foi construída ali próximo à Ponte Nova, e inundou justamente São Sebastião do Soberbo, que é a terra que a minha mãe nasceu. Então, a terra onde moravam meus bisavós morreram um pouco depois do anúncio, né, de que seria inundado, e um dos dois viram a terra deles inundada, por isso a família sempre pensa que é uma parte que foi bom para eles não terem visto também, terem partido daqui, porque é isso, né, um território destruído. E aí fiquei em Ipatinga até meus 17 anos, e depois fui para Vitória, no Espírito Santo, onde eu fui estudar, fui cursar Ciências Sociais, e nesse caminho encontrei lá o Observatório de Conflitos no Campo, que foi um grupo muito importante na minha trajetória de pensar o que estava acontecendo no meio rural do Brasil, né? Entender a desigualdade de poder e o que ela acarretava nesses lugares. E foi a época também que eu me aproximei da Via Campesina, pude conhecer assentamentos do MST, acampamentos, que foram espaços que me ensinaram muito sobre a vida mesmo, né? Eu digo que mais do que a própria universidade, esses momentos que eu pude vivenciar a realidade dos povos que estão em luta hoje no Brasil, né? Dos povos quilombolas lá do Espírito Santo. Então, isso. Aí passei 10 anos no Espírito Santo e muito voltada para esse lugar do conflito no campo e da construção da agroecologia, nesse lugar do anúncio. E depois passei um tempo viajando pelo Brasil num projeto junto da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, fiquei uns quase 2 anos que eu fiquei um pouco sem casa, mas também com muitas casas, né? Conhecendo o norte, nordeste, o sul, o centro-oeste do Brasil, nesses territórios que estão construindo a agroecologia hoje no Brasil. E depois disso, passei um tempo em Belo Horizonte de novo, que eu já tinha morado lá em 2006, mais ou menos. E fui em meio de 2019, fui para o Rio de Janeiro para trabalhar no Instituto Pax. Então, meu caminho até aqui, pensando nos lugares e essas coletividades, acho que foi um pouco por aí. Do Pax, como é que você chegou em Mariana? Sim. Na época que eu estava no Espírito Santo, eu participava tanto de um projeto que era junto do observatório, que era NEPEA, que era Núcleo de Estudo, Pesquisa, Extensão em Agroecologia, que pegava muito essa questão de tentar caracterizar quem são os agricultores no Espírito Santo que estavam trabalhando com agroecologia. E, ao mesmo tempo, eu fazia parte da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que trabalhava com conflito ambiental Brasil afora, né?
E, nesse meio tempo, junto com uma professora lá das Ciências Sociais, a Cristiana Lozecan, a gente começou a construir um núcleo que chamava Organon, que é Núcleo de Estudo, Pesquisa, Extensão e Mobilizações Sociais. E a ideia principal desse núcleo para a gente era pensar os processos de ação coletiva, né? Por que as pessoas fazem coisas juntos, como os movimentos se organizam, qual a diversidade de coisa que eles fazem. E, ao mesmo tempo, trazer essa crítica ao modelo de desenvolvimento a partir da crítica aos grandes projetos. Então, esses eram dois grandes objetivos do Organon. E nisso a gente começou a pesquisar sobre a pesca artesanal no Espírito Santo, aproximar de comunidades como Regência, né, ali em Linhares, Entre Rios, que fizeram parte da nossa tanto, né, a ideia da pesquisa quanto da intervenção mesmo, né, da luta. Esse núcleo sempre foi um núcleo que teve isso à frente, né, essa ideia de intervir, de estar no campo, de participar. E quando a gente estava realizando essa pesquisa por lá, se aproximando dessas comunidades, foi quando rompeu a barragem, a de Fundão, né? Que foi 2015, foi 5 de novembro, estamos completando 6 anos, né? Agora dela. E aí foi onde a gente fala também que foi esse atravessamento do ser atingido também num lugar que para a gente ainda não tinha entendido, né? Esse núcleo, na época, a gente parou quase tudo que a gente estava fazendo para poder contribuir nesse processo a partir do que a gente já tinha, né, de proximidade. As pessoas das comunidades ligaram para a gente na época, fizeram contato, né, perguntando o que era possível fazer nesse contexto, e a gente foi assim, né, numa rede, junto à Rede Brasileira de Justiça Ambiental, junto a outras redes, mas tentando acompanhar isso no Espírito Santo. Porque no Espírito Santo foi aquele sofrimento da lama chegando também, né? Aquela coisa de contar os dias que a lama vai chegar, agora chegou não sei aonde. E as pessoas vendo seus modos de vida sendo completamente inviabilizados e o reloginho contando, né? A pessoa olhando para o rio e vendo aquela lama acontecendo. E a gente tentou, ao máximo, estar presente nisso, buscar informação, trocar informação com quem estava nos territórios, que foi um momento de muita, muita, muita angústia, assim, foi uma das coisas que mais fortes mesmo nesse campo do conflito que eu já vivenciei, né? E Regência, que é o lugar onde morre o Rio Doce, né? Onde deságua o Rio Doce, que era um lugar muito especial para mim também no estado, é um dos lugares que teve a vida profundamente alterada e mortes também, né? A gente tem as mortes que a gente conta lá de quando rompeu a barragem, mas ao longo da bacia toda, a gente, nesses 6 anos, tem uma série de mortes e de adoecimentos que acontecem em decorrência desse rompimento. Então, eu cheguei assim, e aí depois de um tempo eu fui para Minas para tentar acompanhar a parte judicial, que era esse diálogo com o Ministério Público, que quase não tinha participação, e a gente tentando, a partir da universidade, nesse diálogo com os territórios, de participar nisso também, estar ali levando um pouco do que a gente estava ouvindo nos territórios, né? A gente chegou a fazer alguns relatórios e tudo. E também quando o rompimento atingiu Ipatinga, né? Que é a lama passou por lá, né? Que é a minha cidade. Então foi um misto assim de coisas, Sabe uma coisa tanto que no campo eu pessoal quanto fico nesse da pesquisa. eu fico pensando às vezes, queria que você falasse, se você puder falar sobre isso, que é essa sensação da impotência, e onde é a potência, né? Fala assim, às vezes você está, por exemplo, vocês estavam num processo, num pensamento que talvez necessitasse de um médio, longo prazo para que a situação que vocês estavam projetando do ponto de vista dos pequenos produtores, da agricultura familiar, enfim, dos pescadores, pudesse ter uma realidade um pouco melhor do que a de então. E, de repente, vem literalmente toda aquela lama, né? E cobre tudo, e a potência humana é muito reduzida em relação àquela força toda, né? E aí eu faço essa pergunta porque muitas pessoas eu vejo desistirem no meio do caminho por não encontrarem mais como ajudar, como participar, como atuar, né? Então, de onde vem a força para continuar, para superar essa, disparidade entre os combatentes?
Do que eu posso sentir desse tempo, acho que uma coisa que marcou muito é a própria dinâmica de redes, né? A dinâmica de redes no sentido aí tanto dos que estão na universidade, da galera que está no território, dos movimentos sociais, né? Que chegaram junto nessa época. Eu acho que foi uma coisa que trouxe para a gente alguma perspectiva de futuro mesmo, né? Do que vem depois disso. Então, acho que tem. E, ao mesmo tempo, como foi uma comoção nacional, né? Para alguns setores, né? Para outros não, para outros foi celebração. Mas para os setores populares foi uma grande comoção. A gente viu que foi um momento de solidariedade em que a galera chegava ajudando com o que podia, né? Desde quem foi desterritorializado, que precisava de apoio, até advogados populares que queriam estar junto, que queriam participar, até quem queria estar lá no campo para conversar com essas famílias, para acolher essas famílias, queria conhecer. Então, acho que um dos lugares que eu destacaria desse lugar de trazer uma coisa de esperança é o processo de organização popular, e que não é um processo fácil, né? Que é o processo de sentir que a gente pode se juntar numa coletividade para fazer alguma coisa maior do que o que a gente pode fazer sozinho. E é um desafio, porque a diversidade humana ela coloca para a gente um monte de desafio, né? Acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesse tempo todo, né? Desde que eu saí de casa lá com 17 anos, é do quanto é difícil e do quanto é prazeroso, importante e crucial mesmo para a gente pensar processo de coletividade, de entender que processo coletivo não é do jeito que a gente quer sempre, ele é construído a partir de muitas mãos, de muitas mentes. Então, processo de ter em vista principalmente o que está acontecendo nos territórios, entender que essa dinâmica, que é uma dinâmica política, né, das redes, que é de dialogar, um movimento que veio de lá, outro que veio de cá, uma associação que já era do bairro, a universidade, a potência disso é muito grande e é muito maior do que a gente mesmo, assim, né, muito maior do que a gente poderia fazer sozinho. Ninguém conseguiria resolver as questões que estão colocadas, né, a partir do seu próprio ponto de vista sozinho, né? Acho que essa foi uma das lições, né? Nos momentos que a gente realizou encontros entre os atingidos, era muito interessante, bonito, sentir essa solidariedade, de saber que eles não estavam sozinhos, de saber que não ia acabar ali, de saber que não ia passar um ano e o povo ia esquecer. Então, que tinha alguém ali comprometido em levar tanto a memória desse desastre-crime, quanto a memória dessas comunidades que hoje não estão mais juntas como estavam antes desse E desastre. como é que você se aproxima de Brumadinho? Brumadinho, nesse tempo do pós-rompimento da barragem de Fundão, eu continuei atuando a partir do Organon, a partir da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E uma coisa também sobre a coisa do desastre, vou emendar aqui, chego lá em Brumadinho, que é quando eu fui para o evento do balanço de 6 meses, tinha 6 meses que tinha rompido. Eu lembro que eu estava também, na época, fazendo o meu mestrado, então estava nessa coisa de começar a trabalhar com a pesquisa mesmo, participar dos espaços. E uma coisa que foi muito emblemática, que foi quando me fez começar a pensar em racismo ambiental, era que eu tinha meu cabelo alisado. E aí, quando eu fui para essa mesa, que era uma mesa que estava os atingidos, estava o povo de Mariana, estava pesquisador, que era a ideia de fazer essa conversa geral sobre o balanço. Eu lembro que aquilo me tocou tanto que eu olhava para o público e a maioria das pessoas que eram atingidas eram pessoas negras. E eu ali em cima, no lugar, enquanto pessoa negra e com cabelo alisado, aquilo me causou um mal-estar, que foi quando eu fiz a transição, inclusive no cabelo, pouco depois, assim. Que no dia eu até coloquei um turbante, que esse atravessamento, né? Isso é bacana você falar isso. Vamos continuar atravessando a pergunta, porque você tocou, além da questão do racismo ambiental, que acho que é uma coisa que tem uma revelação que tem acontecido, como aconteceu para você, para muita gente, né, para muitas pessoas, para muitas lideranças, tem essa importância das lideranças femininas, né, nesse movimento, né? Mulheres pretas, inclusive. Né? Sim, sim. A gente vê que desde o... Tem a dona Ana, que é do Quilombo do Quingoma, lá em Salvador, e quando pergunta para ela o que é racismo ambiental, ela fala que é
quando querem o melhor da gente e nos dão o pior. Eu acho uma definição muito boa, que ela também, enquanto uma mulher negra, ela entende o que é esse querer o melhor da gente e nos dar o pior, né? Então, acho que o racismo ambiental ele parte daí, né? Do que quando você pensa, até o impacto do megaprojeto mesmo, quem sente isso primeiro no corpo, né? De quem é esse lugar do cuidado nas famílias hoje, né? O lugar do cuidado sempre foi priorizado que fosse da mulher, e a gente sabe que as mulheres negras é que estão nesse lugar porque cuidam, inclusive, das famílias das mulheres brancas, né? Esse lugar do cuidado e do serviço. E esse é um lugar muito importante para pensar esses processos de chegada de megaprojeto e tudo, porque realmente existe um impacto que é diferenciado na vida das mulheres, aí trazendo um pouco por esse campo do gênero, né? Quando chega um megaprojeto, quem sente isso primeiro no corpo, uma das características, para citar um exemplo, né? Quando vai chegar um megaprojeto numa comunidade, vem um contingente de homens enorme para construir isso, né? E imagina a mudança na vida das mulheres, das meninas, adolescentes que estão andando pelo bairro, o aumento dos casos de abuso, de assédio. Então, lá no Pax a gente tenta trabalhar muito para trazer muito isso à tona, né? Quais são esses impactos que são invisibilizados desses megaprojetos? E, ao mesmo tempo, existe essa lógica do racismo ambiental que faz com que, quando a gente pega o processo histórico, lá desde a colonização, as coisas eram divididas muito bem racialmente, muito racialmente, né? Não era quando os portugueses chegavam aqui, era indígena e negro escravizado e massacrado, e os brancos que vieram para construir uma vida e viver, né? Indígena e negros não estavam aqui para viver. E a gente não teve um rompimento desde então, né? Então, quando a gente fala de pessoas vulnerabilizadas, quando esses projetos vão escolher para onde eles vão, né? Quando eles vão pensar os lugares, eles vão para os lugares onde tem menos acesso à justiça, onde as pessoas conhecem menos os próprios direitos, onde tem mais pobreza. Eles vão para lugares onde as pessoas não vão conseguir se defender. Então, o debate do racismo ambiental, ele passa por isso. A gente pode falar que são populações empobrecidas, que são os sujeitos que foram empobrecidos. Mas a importância de trazer o componente racial é porque a gente não teve essa quebra. Quem hoje, historicamente, está vulnerabilizado no nosso país é majoritariamente as populações negras e indígenas. Então, são esses lugares que esses megaprojetos procuram, tanto para colocar uma barragem em cima da cabeça. Você não tem barragem em cima da cabeça, né? Não tem proporcionalmente, né? A quantidade que tem em cima da cabeça de pessoas não brancas. Então, eu acho que esse debate passa um pouco por aí. Não sei se fui bem na sua pergunta, mas Foi bom, porque a gente deu uma saída que é muito importante, né? Os assuntos são múltiplos, eles são unidos, mas são muitas vertentes, né? E eu tinha te perguntado como é que você se aproximou de Brumadinho. De Brumadinho. Foi aí que a gente saiu por outros caminhos. Foi, isso. Que eu lembrei do balanço de 6 meses, eu lembrei do caminho, né? Para chegar lá e me veio isso. Foi principalmente por causa da participação no ano de 2018, eu estava trabalhando num projeto da Fiocruz de territórios saudáveis e sustentáveis aí na região metropolitana de BH. Então, a gente estava com um projeto que era a ideia de um mapeamento da agricultura urbana, né, na região metropolitana, e estava também contribuindo na rede brasileira de justiça ambiental. E aí, final de 2018, isso foi até, a gente ficou pensando, refletindo depois, aconteceu em Brumadinho o encontro do Observatório de Conflitos Mineiros da América Latina, dos conflitos de mineração da América Latina, que chama OCMAL, que foi em Brumadinho em 2018, se eu não me engano, novembro. Então, esse foi um momento que mesmo eu já vinha acompanhando, continuei acompanhando o caso de Mariana até lá, mas lembro que em 2018, por ter acontecido isso e ter vindo companheiros de toda a América Latina para fazer esse debate aqui no Brasil, em Brumadinho, né, a gente fez aí na região perto da Jangada, né, perto da região de Casa Branca. Isso. E aí fizemos esse encontro, tem um vídeo lindo, depois posso te mostrar, foi um momento muito bonito em que a gente lembrou as vítimas de
de Mariana, a gente fez um ato ali no Mirante da Serra do Rola Moça, foi muito bonito. Então, foi um momento de fazer plano, né? De pensar como fazer frente a isso, ainda desse luto de Mariana. E em janeiro de 2019 rompeu a barragem do Córrego do Feijão. Então, acho que o motivo de eu ter também estado tão próxima nesse momento, acho que tem muito desse momento que teve no final do ano anterior. E aí foi. Eu E não, nesse não momento você sei. já fazia parte do Pax? Talvez agora seja uma hora boa da Não, gente falar o que é o Pax, assim, como é que você vai até ele. Tudo. nesse momento eu ainda não fazia parte do PAX. Eu estava atuando pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que eu já era membro antes da chegada no PAX. E aí, quando eu fui para Brumadinho, poucos dias depois do rompimento, fui junto com o pessoal da Articulação Internacional de Atingidos e Atingidas pela Vale, que a gente fez uma passada por lá para entender o que estava acontecendo, e a única descrição é choque, assim, a gente não conseguia ainda assimilar aquilo tudo, né? Nem tenho tanta lembrança dessa passagem, que foi um momento realmente muito forte. Mas eu entrei no Pax em julho de 2019, então foi mais ou menos uns 6 meses depois do rompimento de Brumadinho. O Pax é uma organização que completou agora 35 anos, que foi fundada nos anos 80, no processo, né, processo de redemocratização. Alguns companheiros que estavam exilados voltaram, né, o Betinho, o Marcos Arruda, e tiveram a ideia, né, nessa coisa de pensar como construir essa crítica ao modelo de desenvolvimento, né, ver que isso tudo estava acontecendo e entender isso a partir dos saberes que eles tinham ali disponíveis, quanto de olhar o que as economias populares estão colocando nesse lugar das soluções, né, dos anúncios. O que os territórios, né, qual que é essa vida dos territórios que a gente tanto diz? Então, o PAC sempre se orientou um pouco por esses dois eixos, né, tanto construir a denúncia, quanto fortalecer os processos de resistência e de anúncio. Então, tipo, a chegada no Pax foi um momento de encontro, né? De encontro mesmo, porque contando aqui para vocês da minha trajetória, tem muito essa dimensão de dar conta desses dois campos, né? De entender eles como interligados, né? Em alguns lugares tem só a denúncia, outros só o anúncio, ou está só construindo agroecologia. Minha trajetória foi sempre marcada por esses dois momentos. Então, quando eu chego no Pax, o Pax também estava super próximo dos acontecidos, e aí nosso papel é principalmente no fortalecimento das coletividades que estão organizadas, né? É de trabalhar junto com essa galera, de fortalecer a denúncia que eles estão fazendo, é de tentar acessar outros meios, né, a partir das nossas redes, para fazer essa denúncia, de tentar esse esforço de apoiar ao máximo a galera que estava ali no território resistindo, né? Essa é uma das frentes que a gente fortalece. E aí, nesse mesmo ano que eu entrei, estava tendo a organização do seminário Territórios Livres de Mineração, que foi um seminário feito em Muriaé, e que foi um outro momento também de reunião desses sujeitos, né? Que foi um momento de... a ideia central desse seminário era pensar como é possível dizer não para esses empreendimentos, né? Quais processos organizativos, quais argumentos estão trazendo vitórias, algumas vitórias pelo Brasil. Então, a gente reuniu muitos sujeitos, organizações que são atingidos pela cadeia produtiva da mineração toda, né? E para trocar sobre isso, para contar sobre como tem sido no território, como tem resistido. Tem gente que a mineração já passou por lá e foi embora, tem gente que a mineração está querendo chegar. Então, foi um momento muito fértil desse intercâmbio entre esses sujeitos, de como é na prática conviver com esses megaprojetos, né? Bacana. Então, Deixa eu isso. te falar uma coisa. A gente está chegando assim no final do nosso tempo aqui dessa conversa, que eu queria que fosse a primeira, que a gente pudesse ter outras. Acho que a gente deve ter outras. Eu queria que você falasse para mim, para nós, assim, como é que você vê a situação hoje? Assim, qual que são as tarefas mais urgentes e como que você vê o cenário, esse cenário que implica
no embate com a mineração, o embate com essa política tão misógina, racista, sexista, mas também isso na sua aparência mais externa, mas extremamente concentradora de recursos, concentradora de riqueza. Você vê, como é que você vê agora, nesse momento que a gente passou, está numa fase mais amena desse expurgo que foi a pandemia, quer dizer, esse expurgo do ponto de vista simbólico, né? Para botar para fora um tanto de coisas e revelação. Quais são as nossas tarefas? Assim? Você consegue ver? Nós temos qual que é a estratégia coletiva? Nós temos coisas urgentes para serem feitas, coisas de médio prazo, coisas de longo prazo. Pergunta, Edir. É uma pergunta de $1 milhão. Simples, é isso. Mas acho que é isso, né? Acho que cada pessoa que você traz aqui consegue botar um tijolinho, né? Algum elemento. Então, pegando um pouco por aí, eu acho que é isso. A gente vive um momento que a gente não acreditava que viria, né? A gente não tem um lugar da gente que ainda, né? Para quem está nas lutas, principalmente, a gente não esperava esse buraco tão fundo, né? De questões que a gente tem agora para lidar. Mas acho que primeiro vou reforçar o que eu coloquei lá atrás, que eu acho que é esse campo da organização popular. E é simples, né? Ele não é a coisa de, às vezes, entrar para um movimento social que já é grande, que a gente não entende como é, mas eu acho que é essa participação comunitária mesmo, onde a gente está, o sentido de construção de rede mesmo, rede de afeto, que o afeto é político mesmo, rede de cuidado, né? Rede de quem não só de cuidar da terra, de cuidar da humanidade, mas de cuidar da gente mesmo, né? Eu acho que é um momento que é muito importante ressaltar esse lugar, porque você vê várias pessoas que estão na luta e que estão tão mal mesmo, né? A gente descobre quando tem alguma grande coisa, assim, mas as pessoas não estão bem. Então, acho que nesse caminho todo também é importante ressaltar, eu sou um bandista, então eu acho que uma coisa que me fortalece também, que é importante colocar aqui também, é esse campo da espiritualidade, seja ele por onde for, né? Eu acho que é um lugar que a gente precisa resgatar, né? Porque a materialidade tem colocado a gente em dilemas que a gente não encontra a resposta aqui mesmo, então acho que ressaltar esse lugar. E sinto que tudo volta para esse lugar que eu disse da organização popular e da criação de rede. O que a gente aprende a fazer no modelo de educação que a gente tem, de educação formal, é fazer nossos sonhos, é construir nossa vida, é pensar como individualmente, no contexto de família, a gente vai conseguir ter sucesso, a gente vai conseguir se colocar, mas acho que o mundo pede da gente agora que a gente amplie, né, isso, que a gente traga, pense quais são essas outras conexões possíveis, no sentido de fazer enfrentamentos, né, desde o enfrentamento local, nos territórios, de lutar pelos direitos, até o processo de pensar que mundo é esse que está por vir. A gente está no momento que as mudanças climáticas estão impondo para a gente limites claros, né, a gente está vendo para além, né, a gente tem no Brasil uma péssima gestão, um desgoverno que fez o que fez com a pandemia, mas a gente tem processos que estão acontecendo e que, do jeito que a gente está, a tendência é que se aprofundem. Então, é o momento da gente pensar que ou a gente se organiza tanto para fazer frente a essas ameaças que estão aí, quanto para construir os outros caminhos, ou a gente vai ter esse caminho imposto pela hegemonia de hoje, né? Pelo que hoje é hegemonia. Então, acho que esse caminho de estar junto com as pessoas, de pensar o cuidado, de ampliar essa questão da nossa vida, de que não está só na gente, a gente precisa se cuidar, mas a gente precisa pensar que tem muita gente sem comer hoje no Brasil. Né? Nesse momento aqui que a gente está falando, tem gente que não comeu, não tomou café da manhã e não vai tomar, e não vai almoçar. Então, essa a nossa urgência, né? Eu acho que é o momento da gente fazer
essa reflexão com mais afinco e buscar os processos de luta que a gente tem vontade e coragem para estar. Assim, eu acho que isso um pouco Você, por aí. a sua fala é bonita, porque nosso mantra aqui no Acorda Brumadinho, talvez um dos mantras mais repetitivos, todo mantra se repete, né? Que é essa ideia da organização popular. Quer dizer, a gente tem tocado muito nisso, e as formas formais e informais de representação coletiva, enfim, essa provocação, o estar em rede. Mas você tocou um ponto que a gente não pode esquecer, é que a gente precisa ficar bem, né? A gente precisa, cada um individualmente, né, também fazer o esforço, né, de buscar uma centralidade para poder, inclusive, participar, estar em rede. Né? Acho que isso é uma boa fala. Bacana demais. Muito obrigado, querida, por você conversar com a gente hoje, essa manhã, nessa segunda-feira. A gente continua aqui. Boa sorte para você, boa sorte para tudo que você está fazendo por aí, tá? Até Muito mais. obrigada, Edi. Até mais. E aí você, outro que chegou agora ou que acompanhou desde o início, mas que ainda não se inscreveu no canal, faz favor de se inscrever. Se inscreva, vai lá no like, que é a mãozinha com o dedo para cima e faça clique, que nós vamos educar também os algoritmos para que quando as pessoas quiserem saber sobre nós, sobre notícias boas ou boas reflexões, denúncias, acha a gente, acha a Rádio Guará, a voz de Brumadinho. Tá certo? Até lá. E aí,